Campeonato Mundial Ciclismo de Estrada 2020. Eu estou aqui no meu momento domingo, curtindo o domingo. E acabei de perceber que tiraram o meu vídeo por direitos autorais. Enfim, então eu vou refazer esse bate-papo de forma totalmente descontraída, sem corte, sem edição e sem imagem. Porque é como quando tiram um vídeo meu do ar, é como se tirasse um pedacinho da história do canal. Eu tenho o mesmo conceito em relação, eu não bloqueio ninguém, eu não apago nenhum comentário, mesmo que esse comentário seja direcionado à minha pessoa de forma inadequada. Eu acho que essa comunicação, ela faz parte da história do canal, seja coisas positivas ou negativas, elas estão lá. Então por isso que eu resolvi fazer esse bate-papo, talvez um pouco de forma mais informal do que foi o primeiro. Hoje no domingo aconteceu a prova do masculina, ciclismo de estrada, 8 voltas num circuito de 31 quilômetros. Para quem não assistiu, se vocês forem lá, desculpa que eu tô na varanda aqui, tá um barulho. Para quem não assistiu, se não tirarem os vídeos do ar, tem lá o vídeo anterior, falando sobre o contrarrelógio masculino, feminino e a prova feminina de estrada, que foi fantástica. Na prova masculina, se a gente comparar essa prova com a prova que aconteceu em 2019 em Yorkshire, que tava, chuva, o clima terrível, vários atletas abandonando a prova ou pelos tombos ou por hipotermia. Foi o primeiro momento que a gente viu o Mathieu Van Der Poel explodindo o motor. E quem ganhou foi o Matt Pedersen, que estava presente no Tour de France, que apareceu pouquíssimas vezes, da equipe Trek. Então esse era o cenário de comparação com esse circuito extremamente duro de 250 quilômetros, 8 voltas no circuito de 31 quilômetros, com uma subida específica bem dura, que foi o mesmo percurso onde aconteceu contrarrelógio individual masculino, feminino, a prova feminina. Eu acho que foi uma ótima solução, talvez não agradasse tanto os atletas ou até mesmo os espectadores, mas ter um circuito mais controlado em voltas facilitou a logística toda diante da circunstância da pandemia mundial e etc. Tendo dito isso, o percurso super duro. Logo no começo teve uma fuga de 7 ciclistas. Só que 7 ciclistas com várias nações, uma diferença que chegou a 5 minutos, mas tinha uma chance muito pequena de ser bem sucedida, porque obviamente não tinha nenhum grande nome entre esses 7 ciclistas, e tinha um pelotão gigantesco com vários grandes nomes buscando a oportunidade de vestir a camisa de campeão mundial. Por que é tão importante vestir a camisa de campeão mundial? É engraçado, né? Porque é a única competição que, se você ganhar a competição, você tem o direito oficial de vestir a camisa de campeão do mundo ao longo da temporada, independente de qual competição você está. Então, por exemplo, o Pogacar, atual campeão do Tour de France, o que é um grande feito, ele não pode sair desfilando de camisa amarela, em qualquer competição. Ele tem que voltar a usar o uniforme dele. E o campeão mundial, ele tem esse direito, que é um direito exclusivo do campeão mundial. Então talvez seja por isso que é tão desejado a história da camisa de arco-íris. É difícil considerar que as nacionalidades elas trabalhem em equipe para trabalhar em detrimento de um único ciclista, porque a gente precisa lembrar que ao longo da carreira deles é o único momento, e nas Olimpíadas, que eles representam a nação. Mas o salário deles, a estrutura, o treinamento, o equipamento, tudo isso vem da equipe deles. E a equipe deles não necessariamente representa uma nação. Então é algo bem complicado. A minha sugestão é que algumas nações, eles conseguem, justamente pela estrutura que eles têm, eles conseguem direcionar o trabalho de equipe para um determinado atleta. Seja por uma questão de estrutura ou ideologia, ou por uma questão financeira, incentivo, bônus e etc. Eu acho que isso ficou visível, por exemplo, os atletas da Bélgica. Obviamente eles estavam trabalhando em detrimento do Van Aert, porque o Van Aert, nesse momento, se o Van Aert se torna campeão mundial, todos os belgas ali, eles são favorecidos de alguma forma e todos eles acabam recebendo algum benefício daquele campeonato.
E entre os belgas, eu acho que ninguém tinha muita dúvida que talvez o Van Aert fosse o que tivesse mais condições. A Itália acho que é um pouco mais delicado, tentar justificar vamos trabalhar para quem, assim como a França. Mas a França nesse momento deve ter uma pressão muito grande política dos atletas terem que apoiar o Julian Alaphilippe, mesmo não sendo de uma forma evidente, porque o Julian Alaphilippe é o cara que nesse momento atrai mais atenção da mídia, assim como o Peter Sagan, por exemplo. Então, só para dizer que, por exemplo, entre os colombianos, é difícil falar, por exemplo, colocar todos os colombianos para trabalhar para o Rigoberto Urán ou para o Esteban Chaves. Então ali deve ser meio que cada um se vira e cada um tenta fazer o seu. Tendo dito isso, nos 100 primeiros quilômetros, a Suíça apareceu praticamente conduzindo o pelotão o tempo inteiro em detrimento do Hirschi, suíço, que teve uma participação fantástica no Tour de France. Então, para a Federação Suíça, seria super interessante aparecer na frente do pelotão e talvez favorecer o Hirschi aparecendo com uma ótima posição. Os primeiros 100 e poucos quilômetros, o Hirschi, a Suíça na frente, a fuga que tinham 7 ciclistas inicialmente foi perdendo atletas. Após 100 e poucos quilômetros, quem apareceu na frente foi a Bélgica, a fuga cada vez mais reduzida. Qual foi a movimentação que tirou todo mundo da cadeira, literalmente? Faltando 41 quilômetros, o Pogacar, atual campeão do Tour de France, fez um ataque. No mesmo local que a Anna van der Breggen, no ciclismo feminino, fez o ataque. Só que faltando 41 quilômetros, diferente do que a gente viu no contrarrelógio no Tour de France, ele não parecia estar tão confortável quanto no Tour de France. E eu diria que eu ficaria bem surpreso se ele ganhasse o campeonato mundial, porque é muita carga, né? 3 semanas se protegendo, 3 semanas fazendo força, contrarrelógio fenomenal, e ainda ganhar campeão do mundo, ia coçar a cabeça. Ele foi neutralizado faltando 20 quilômetros. Enquanto isso, outras equipes além da Bélgica apareceram na cabeça do pelotão, a Itália forçando o ritmo para dar uma destroçada no pelotão. O Tom Dumoulin, ele foi o cara que saiu do pelotão, passou pelo Pogacar, mas no final das contas ele não conseguiu fazer diferença em relação ao que estava acontecendo. Várias movimentações, várias quebras, pelotão dizimado, até o momento que o Julian Alaphilippe foi embora. No mesmo local, na mesma subida, só que dessa vez faltando apenas uma volta, acho que 15 quilômetros, e daí ele foi embora. Ele foi embora no momento que todo mundo começa a se olhar, e daí ninguém quer se expor, ninguém quer queimar a perna, e daí o Julian Alaphilippe foi abrindo distância. Ficou um grupinho atrás de perseguidores, entre eles o Van Aert, o Hirschi, o Roglic, mais 2 atletas. É difícil esses caras trabalharem porque ali eles estavam disputando pela prata e pelo bronze, então eles ficaram se estudando. Isso facilitou a vitória do Julian Alaphilippe, que se tornou campeão mundial de estrada, super emocionado. Ele perdeu o pai recentemente, o pai dele era o grande incentivador, então tem toda essa carga emocional de alívio e de conquista. No sprint final, o Van Aert, que para mim até então é o cara que eu estou mais impressionado, porque ele realmente fez essa transição fantástica do cyclocross nos últimos 3 anos para cá, e ele tem se mostrado, assim, não dá para prever o que ele é capaz de fazer. Ele garantiu a medalha de prata e o Hirschi, suíço, garantiu a medalha de bronze. É isso. Alguns caras que eu senti falta, o Egan Bernal, Chris Froome, o próprio Geraint Thomas, que ficou em 4º no contrarrelógio individual, e outros nomes que vocês podem me ajudar e citar o nome daqueles que poderiam estar presentes no Campeonato Mundial e não estavam. Isso foi em relação ao Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada. Julian Alaphilippe, ano que vem, ou durante toda a temporada, com a camisa de campeão mundial. Não temos brasileiros no Campeonato Mundial de Ciclismo. Isso foi algo que eu falei no vídeo que foi tirado do ar. Tá ficando escuro aqui. Calma aí. Será que eu consigo deixar mais claro? Não vou editar, vai assim. Independente se nós temos ou não brasileiros com pontuação, com ranking para estar lá, eu acho que a grande pergunta é por que não temos brasileiros. Eu acho que
a estrutura com que a CBC funciona, apoia e como ela interage com o público é um formato muito antigo, parece década de 70, ninguém aparece, ninguém se comunica. Eu acho que essa comunicação podia ser melhorada, os eventos podiam ser melhorados, e eu acho que não é uma questão simplesmente de verba, porque todo mundo adora falar que falta verba. A gente precisa pensar que as empresas que patrocinam evento esportivo, elas não patrocinam e elas não devem patrocinar por caridade. Elas têm que patrocinar por retorno financeiro. Agora, os caras me fazem um campeonato brasileiro num lugar onde o público não tem acesso ou o público não tem desejo de assistir. Para que uma empresa vai financiar, vai patrocinar a seleção brasileira se não tem público, se não tem torcida? Existem vários eventos no Brasil que são fantásticos, que já tem estrutura, já tem público, é só o presidente ligar e fazer coligações. Você tem um evento que é bacana, você tem um evento que tem público, que tem mídia, vamos combinar o seu evento amador no sábado e vamos fazer o evento profissional, o Campeonato Brasileiro no domingo, porque assim a gente junta forças, público, mídia, retorno, dinheiro, e daí o esporte decola. Mas parece que os interesses políticos, eles sempre estão acima, e falar das dificuldades sempre está acima do que encontrar as soluções. Eu acho que é isso, espero, não tem motivo para tirar esse vídeo do ar, tem? Sintam-se à vontade em colocar os comentários, desculpem o improviso, mas é só para colar a página que tiraram da história do vídeo, que tiraram o vídeo do ar, então é como se a gente estivesse colando a página com durex. Fica meia boca, mas pelo menos dá para ler a história. É isso, abraço, tchau.